Você está no Duas Saídas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do seu podcast sobre o basquete nacional. Sempre comigo, Fábio Toledo e Lucas Guanais. E aí, Guanais? A gente demorou um pouco essa semana, mas esteve. Camila, oh, Camila. Teve, Fábio Toledo, e demoramos por um motivo muito justo. Eu estava ensaiando este rock gaúcho do Nenhum de Nós, e não deu certo. Mas falando sério, galera, demoramos porque tinha muita coisa nesta semana acontecendo na segunda-feira, né? A gente tinha acabado de terminar a Champions e tinha principalmente o draft da WNBA com Camila Cardoso. E olha, batemos nosso recorde, hein, Fábio? Maior posição de uma brasileira selecionada na WNBA. Enquanto me recupero ainda desse musical. Eu ia fazer a introdução, mas ia ficar muito longo, ia ficar meio ruim. Aí, vamos pra parte terrível logo, vai. A parte que vale, né? Vamos pro refrão, né? Porque a grande notícia, né, no basquete brasileiro é, sem dúvida, Camila Cardoso, né, no draft da WNBA, na terceira posição. Camila draftada pelo Chicago Sky. Um grande momento, né, Guanais? Histórico aí pro basquete nacional, tendo aí uma nova referência, né, na principal liga de basquete feminino do mundo. Não, demais. A expectativa era muito grande com a Camila Cardoso nesse draft. Ela que durante muito tempo ficou cotada ali em quarto, quinto, mas com as grandes atuações nos playoffs do March Madness, do principal torneio universitário norte-americano. Ela ainda subiu uma posição, subiu para terceiro lugar. A gente tinha expectativa que ela pudesse ficar em segundo no Los Angeles Sparks, mas eles ramelaram. Foram de brink. Foram de brink ali. Prefiro pegar uma pivô que pipocou no March Madness. Eu não gosto desse termo, mas quando a gente é alfanista, eu me permito algumas coisas. Tá? Numa análise séria, eu nunca falaria isso. Mas ela pipocou no March Madness. E mesmo assim escolheram, né? Aquela história, americano escolhe americano e por aí vai. E aí a Camila ficou ali sobrando pro Chicago Sky. O Chicago Sky não desperdiçou e pegou a pivô brasileira para jogar na temporada que vem. A partir da temporada que vem, melhor dizendo, que não vai demorar muito para começar, né? Daqui coisa de 3 meses já começa da WNBA. E Camila Cardoso estará disputando pelo Chicago Sky. É a posição mais alta de uma brasileira na história do draft. Ela superou a Stephanie Soares, que tinha sido draftada em quarto lugar pelo Dallas Wings, mas ela machucou antes de estrear e foi uma lesão séria, ficou fora a temporada inteira, tá? Até jogou o pré-olímpico, mas não voltou a jogar, não chegou a jogar a WNBA e vai jogar a próxima temporada no Washington, se não me engano, ela foi trocada, né? E então teremos Camila Cardoso, toda a potência camilística agora no Chicago. Pra gente é até melhor do que em Los Angeles, né? Porque os jogos são mais cedo em Chicago, né? Com certeza, né? Levando para esse lado logístico, a Camila Cardoso, que foi, além dela, né, o Chicago Sky também draftou a Angel Reese, que também vem de uma ótima passagem, né, por LSU. Então, uma dupla... E rival da Camila, né? Pois vai ser muito louco isso. Vai ser bem interessante ver isso. Mas agora é a vez de jogar junto, né? Teve a rivalidade. Os rivais se conhecem melhor, viu, Guanais? Não, exato. A gente falava muito da Caitlin Clark, de outros nomes, mas elas eram de posições diferentes. A Angel Reese era a grande pivô que rivalizava com a Camila Cardoso, inclusive nos jogos de South Carolina, que era da Camila, contra LSU da Angel Reese. Muito trash talk entre as duas, uma provocando a outra o tempo inteiro. Isso rendeu, inclusive, muitos vídeos, muitos highlights por aí nas redes sociais. E agora vão jogar junto. E o que é mais louco é que a melhor jogadora, ou pelo menos a jogadora com as melhores estatísticas na temporada passada do Chicago Sky, foi a Elizabeth Williams, que, vejam só, também é pivô. Também é pivô. Exato. A Camila é muito mais alta que ela, tá? Ela é da altura da Angel Reese, então ela jogaria mais ali na posição 3, 4 do que na 5 propriamente dita, mas um garrafão reforçadíssimo agora do Chicago Sky, né? Na defesa, certamente será um time fortíssimo. No ataque, vão precisar, pelo menos pelo elenco que montaram até então,
vão precisar dar um jeito dessas jogadoras jogarem junto, visto que muitas vezes elas atacam nas mesmas áreas da quadra, né? Então, a Camila não é de espaçar, né? Ela não chuta do perímetro, então acho que isso vai ficar mais restrito a Angel Reese e a Elizabeth Williams, que já estava lá. O Chicago, né, Fábio, até já fazendo uma prévia aí do que a galera pode esperar, é um time que está em reconstrução, é um time que caiu de nível nas últimas temporadas. Ano passado ficou em 8º na WNBA na primeira fase. Só que ficar em 8º na W não é uma coisa boa, porque a W tem 12 times. Né? Então, ficar em 8º, você ficou na metade de baixo da tabela, aproveitamento abaixo de 50%, fez um 18-22, né? 18 vitórias, 22 derrotas. Só classificou para os playoffs na última posição, do G8, né? Porque fez uma sequência final muito boa. E aí conseguiu aquela arrancada no fim e pegou a vaga. Um jogo ali na frente do Los Angeles Sparks, que era inclusive outro time que podia pegar a Camila. E aí nos playoffs, logo de cara, já perdeu para o Las Vegas Aces por 2-0, que é disparado o melhor time da WNBA e continua assim. Tá? Mas grande reforço do Chicago, com duas escolhas ali no top 10. A tendência é que suba um pouco de produção nessa temporada. Foi uma grande aposta de Chicago aí, né? Justamente, tanto a terceira como a sétima escolha, né? Da Angel Reese em sétimo e da Camila Cardoso em terceiro, foram ali em trocas, né? O Chicago, a terceira veio do Phoenix Mercury e a da sétima escolha veio do Minnesota Lynx. Né? Então, uma aposta, e apostou justamente em duas jogadoras de posições semelhantes, assim, né? Mas acho que até usou, né, da melhor maneira o draft como um todo, né? Acho que teve alguma dúvida também com relação às francesas, que a gente tem, inclusive, né? Nessa primeira rodada, duas atletas francesas de muito potencial que foram draftadas. Tem uma australiana também, né? Que é mais uma aposta também. Mas fato é que a gente tá lá no meio não, né? Lá na ponta, lá no top 3, Camila Cardoso do Brasil. Exato, e a título de curiosidade, né? É muito raro a gente ver isso no Brasil, né? Que dirá na NBA, mas o time da Camila Cardoso na WNBA tem ela de estrangeira. O resto é tudo americana e, na verdade, a própria Elizabeth Williams, que é a britânica. Então, só duas estrangeiras nesse time aí do Chicago Sky, o time da Camila Cardoso. Muito bem, a gente vai seguir acompanhando, né? Torcendo sempre para Camila lá no Chicago Sky. E a gente dá sequência, Guanais, para falar aqui, né, do basquete feminino, porque foi divulgado, né, a data do Campeonato Sul-Americano Adulto, né, do feminino, que vai acontecer no Chile. Vai acontecer ali em agosto, né, começando em agosto, terminando em setembro, começando no dia 29 de agosto, terminando no dia 5 de setembro. O Brasil, atual campeão, né? E vai defender o seu título aí lá no Chile, né? No ginásio, que foi o mesmo palco dos Jogos Pan-Americanos do ano passado, juntamente com Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Chile. O Campeonato Sul-Americano ali que garante, inclusive, 4 vagas para a AmeriCup do ano de 2025. Eu vou tirar férias em agosto. E eu vou para Santiago. Eu volto no dia 24. Não acredito. Eu volto no dia 24 de agosto. Por 4 dias eu não pego o torneio. Tem como mudar, não? Cara, não dá, porque pra a gente gastar em outras coisas, a gente economizou, eu e minha namorada, a gente economizou nas passagens. Então a gente pegou aquelas que não dá pra cancelar e não dá pra mudar. Então, assim, se a gente ficar doente, a gente perdeu o dinheiro, sabe? E aí não vai rolar. Infelizmente. Infelizmente, por 4 dias eu perdi. E tinha que ter esperado, saiu o calendário, pô. Ah, tá. Tem que ter a bola de cristal pra saber. Tem que ter a bola de cristal. Eu ia perder a promoção da passagem também. Putz, Mas então fica aí pra você que, ao contrário do Guanais, vai ter a possibilidade. No dia 29 de agosto, então começa o Sul-Americano Feminino no Chile, em Santiago. Dando sequência no basquete feminino, vamos de LBF. LBF que terminou, né, na última semana
a sua fase, primeiro turno, na verdade, né? Com todos os jogos sendo realizados aí. E eu destacaria, né, nessa reta final, essa última semana, o desempenho do Blumenau, né, que tá ali no meio da tabela. Tem uma briga intensa ali, né, no meio da tabela, com Santo André, Corinthians, Blumenau, Campinas, São José. É nesse bolo, principalmente, que estão aí essa questão das equipes que ganha uma, perde outra, né? E o Blumenau foi ao estado de São Paulo e conseguiu 2 grandes vitórias, né, contra Santo André e contra São José, né, contra o time do Santo André, que ainda está, inclusive, à frente do Blumenau em termos de aproveitamento. O Blumenau conseguiu uma boa vitória aí por 70-65, com uma grande partida, mais uma da Glenda, que fez 25 pontos, pegou 8 rebotes, uma referência aí dessa equipe do Blumenau. Também teve a boa presença da Mabel Martinez vindo do banco, né, e garantiu então esse importante triunfo para Blumenau. E depois foi ao Vale do Paraíba, conseguiu a vitória sobre o São José por 78-68, mais uma vez com grande exibição da Glenda, mas eu diria também uma ótima exibição coletiva ali do seu quinteto principal, com a Vitória, a Mabel Martinez também sendo titular, a Milena, a Jennifer Moura, time que conseguiu aí, a partir desse desempenho coletivo do time titular, mais uma vitória. E aí, com isso, né, conseguiu despontar um pouco ali na briga, principalmente contra São José, porque o Blumenau começou a semana passada empatado com o São José em 44% de aproveitamento. E aí o Blumenau agora subiu para 50%, São José está com 40%, então o Blumenau subindo aí na classificação, que teve, já com o primeiro turno encerrado, o Sampaio na liderança, né, com 90% de aproveitamento. Em segundo lugar, o Ituano com 81%, o César Araquara em terceiro está com 80%, muito próximo ali na classificação. Na quarta posição tem o Santo André com 60%. Por enquanto, né? Por enquanto que não, né? Acho que já definiu, inclusive, os times que vão disputar, né, a Copa LBF, né? Que seriam os 4 primeiros colocados: Sampaio, Ituano, César Araquara e Santo André, né? Ao contrário do que a LBF coloca na sua classificação de pontos ali. Aliás, tem que ter até que averiguar isso, viu, Guarani? Mas... Não, mas é o Santo André. Porque aí não dá, né, pô? Não, é o Santo André porque a gente tá vendo a tabela agora, mas o Corinthians ganhou, já jogou, ontem, né? Verdade. Então não... Sampaio, Ituano, César Araquara e Santo André, então, na disputa da Copa LBF. Em quinto lugar, o Corinthians com 55%. Sexto lugar para Blumenau com 50%. Campinas em sétimo com 45%. São José em oitavo com 40%. O Sodier Mesquita em nono com 30%. Em décimo lugar com o Catanduva com 18% de aproveitamento. E na lanterna permanece o Ponta Grossa, ainda sem vitórias, né? 0% de aproveitamento, Guanais. Então, é realmente uma arrancada muito legal do Blumenau nessa fase. O Ituano também foi bem na última semana, né? Com 2 vitórias ali contra Catanduva e contra Santo André também. Não foi uma boa semana, por outro lado, para o Santo André. Então a gente já começa a ver realmente alguns patamares melhor definidos ali, né? Principalmente os 3 primeiros já estão se distanciando. O SESI, que está em terceiro, já tem 2 vitórias de frente para o Santo André, considerando que restam 10 partidas em geral. 2 vitórias já é uma diferença considerável. Então a gente já vê esse trio aí de frente se distanciando um pouco do restante. Mas ali, de quarto ao oitavo, tá muito embalado. Acho que tá de quarto ao oitavo, né? Tá muito embalado, considerando o corte ali no São José. Pro Sodier Mesquita, que tá um jogo atrás do São José, é alcançável ainda os playoffs. Até por Ponta Grossa, mas a gente já tá falando numa situação mais difícil, tem um jogo a mais, tem derrotas em excesso também. E o Ponta Grossa já não tem, quer dizer, ainda tem, né? Mas teria que fazer um milagre praticamente no segundo turno para conseguir os playoffs. Então a gente já começa também a ver esse desenho da LBF se encaminhando. E Fábio, uma dúvida, você que está muito mais por dentro do regulamento deles, ainda pode trazer reforço? Não, então, até vendo aqui o regulamento, né, foi
está definida, inclusive no artigo 25, Guanais. Você que gosta, né, dos regulamentos, estarão regularizadas apenas e tão somente aquelas atletas constantes da ficha de inscrição de atletas com condição de jogo aprovada e publicada pela CBB até o dia 17 de maio de 2024. Muito bom, então não é a virada de turno, né, a marca limite para registrar atletas, então todo mundo ainda com a possibilidade de se reforçar, né, Fábio? Exato, né, e até você citou o Mesquita, né, eu vi a entrevista do Rafael Zaremba, técnico do Sodier Mesquita, que está prevendo, né, que a sua equipe melhore, inclusive no segundo turno, até por conta, né, da possibilidade de contar com a Tainá Silva, né, na sequência da competição. É lógico, né, vai ter a questão do pré-olímpico, do 3x3, que ela está entre as convocadas, né, mas acho que ela vai ter até um tempinho ali para jogar por Mesquita e conseguindo, né, ter uma melhora de desempenho, conseguindo as vitórias necessárias, o Mesquita pode fazer frente aí, principalmente no duelo contra São José, né, que é o time mais jovem ali, né, tem feito, né, fez uma bom primeiro turno, né, o São José, até por conta dessa questão de ser um time muito jovem, mas ali tá no limiar, né, tá no limiar dos playoffs. Não, com certeza, é aquilo que você falava principalmente na nossa prévia, né, da competição, de que os reforços acabam mudando muito o cenário ao longo da temporada, que é algo que a gente não vê no masculino com a mesma intensidade, por exemplo, né? Verdade. E trazendo aqui a seleção da semana, né, da LBF, né, a seleção que conta até o domingo, né, no dia 14, os jogos terminaram no dia 12, que bateu, né, com o encerramento do primeiro turno. A armadora, nessa última semana, a Joyce do Ituano. Não foi uma semana de grandes desempenhos assim das armadoras, até porque não foram muitas partidas, inclusive, né? Mas a Joyce, ela teve uma ótima presença ali na distribuição de jogo da equipe de Itu. Nas alas, Kaká do Sampaio, é fundamental aí na vitória da equipe na última semana, junto com Milena do Blumenau, né? Já na semana passada aí foi destaque, principalmente na vitória da equipe de Blumenau contra o Santo André. Aliás, contra o Santo André não, contra o São José, né? O Santo André, quem se destacou mais foi a Glenda, uma das pivôs da nossa seleção, junto com Lê Lisboa do Ituano. Achou que era a Gabi Guimarães? Achou errado, otário. A Lê Lisboa do Ituano, o Ituano sempre marcando presença ali com as pivôs. E destacar, Guanais, um fato curioso que aconteceu, o Ituano fez 2 partidas nessa última semana, e na primeira delas, não pôde contar com a Gabi Guimarães. Né? Gabi Guimarães foi poupada, e aí você pode achar, né? Pô, um baita desfalque, né? Gabi Guimarães para a equipe. Só que aí, contra o Bax Catanduva, né? Que foi o jogo que ela não atuou, a reserva dela foi a melhor em quadra. Na vitória por 96-55, a jogadora que teve mais eficiência, maior eficiência ali na partida, foi justamente a Lorena, com eficiência de 31, ela que é a reserva da Gabi Guimarães, teve a oportunidade, fez 22 pontos, pegou 13 rebotes. Só que aí ela não atuou na outra partida, né? Voltou a ser reserva da Gabi Guimarães, e aí uma meio que anulou a outra na nossa disputa aí pela seleção da semana. Mas você vê que o sistema funciona, né? Quem entra ali consegue jogar. Justamente. Trabalho não aí. Não à toa tá em segundo, né? Trabalho aí de Antônio Carlos Barbosa, né? Da lenda. É um técnico com uma certa experiência aí, né? Eu acredito que quando ele crescer, conforme a carreira dele for se desenvolvendo, né? Acho que é um técnico de muito potencial pra gente aí. Pois é. Ironia, alerta de ironia. Hashtag ironia. Esse sabe tudo e mais um pouco aí, o Barbosa. E a sexta mulher, Mabel Martinez do Blumenau, né? Pela grande exibição que teve na vitória contra Santo André. Então, repassando, né? Joyce do Ituano, a armadora, nas alas Kaká do Sampaio e Milena do Blumenau. As pivôs Lê Lisboa e Glenda. Lê Lisboa do Ituano e Glenda do Blumenau. Sexta mulher, Mabel Martinez do Blumenau. E Guanais, para surpreender a todos e atendendo a pedidos, corrida pelo MVP da LBF. Aê! Agora, uma coisa é ter, outra coisa é o pessoal concordar com os nomes, né? Porque a gente sabe muito bem disso. Mas vamos lá, na 10ª colocação, Ju Souza,
do São José. É a jogadora que está aparecendo muito bem pela equipe joseense, da jovem equipe de São José, fazendo grandes exibições ali no Garrafão. Nono lugar para Lê Lisboa, do Ituano. É uma das 3 jogadoras do Ituano que está nesse top 10. No 8º lugar, a Sassá do Sampaio. 6º lugar para Érica de Souza, do SESI Araraquara. Ela mesmo não tendo aparecido tanto Não tendo aparecido não, né? Ela nem jogou, né? Na primeira semana ali, mas já tá no nosso top 10. 6ª colocação para a Kaká do Sampaio. Outra jogadora também que chama muita responsabilidade, tem chamado muito pro time do Sampaio. 5º lugar para Clarissa do Corinthians, falando em responsabilidade, uma jogadora muito importante pro Corinthians na campanha da equipe aí, né, atual 5º colocado. No 4º lugar, a Joyce do Ituano, que tem uma média muito boa ali em pontos e assistências, ajuda muito bem nessa distribuição de jogo da equipe. Até na hora, né, de fazer ali, de pensar jogo a jogo das atletas, eu vi que a Joyce tem uma contribuição enorme, porque a gente vê muito, né, Gabi Guimarães aparecendo, Lê Lisboa, as pivôs, mas a Joyce tem uma média quase de duplo-duplo ali em pontos e assistências. 3º lugar para Babi, do Campinas, Babi Honório, que começou muito bem, né, para a equipe campineira, até manteve um pouco, né, nessa sequência, a principal jogadora da equipe, tá na nossa 3ª colocação. No 2º lugar, a Glenda do Blumenau, também protagonista da equipe, com certeza, e não poderia ser diferente. No 1º lugar, Gabi Guimarães do Ituano, que tá tendo um desempenho absurdo aí, né, quase média de duplo-duplo na temporada. Legal demais, legal demais. A gente tá pensando num layout ainda, gente, para colocar essas artes nas nossas redes sociais, como vocês também pediram. É que a LDB não tem um sistema de fotos das atletas. LBF. Isso, perdão, a LBF não tem um sistema de fotos das atletas que a gente conseguiu adaptar do mesmo jeito, com a mesma rapidez, tá? Eles também têm as fotinhas lá, o 3x4. A gente tá montando o layout e em breve a gente vai adaptar e colocar também, beleza? Trazendo aqui os jogos dessa semana, já que a gente começou, Guanais, já aconteceu, né, as partidas. No momento que a gente tá gravando, inclusive, né, o Sampaio tá batendo o São José, já tá mais de 30 pontos de diferença. Vitória do Sampaio. O Ituano venceu o Unimed Campinas por 65-57. Na quarta-feira, né, quando a gente já coloca no ar o nosso podcast, tem Ponta Grossa e SESI Araraquara. Na quinta, dia 18, tem Santo André e Sampaio. Na sexta, 19, tem Corinthians e Ituano, grande jogo. Blumenau e SESI Araraquara, 2 ótimas partidas para acompanhar na sexta-feira. No sábado, dia 20, tem Ponta Grossa e Bax Catanduva, o chamado duelo dos desesperados, né? O Lanterna contra o Vice-Lanterna. E no domingo, 2 partidas às 11 da manhã. Sodier Mesquita e Sampaio Basquete, Ituano e São José. É isso, dia 21 de abril, conhecido como aquele feriado inútil, né? Pô, feriado de domingo, né? Pô, tem que ser feriado de domingo, né? Pelo amor de Deus. E as jogadoras vão trabalhar, né? Então, calma que podia ser pior, né? Você que está nos ouvindo, vá ao ginásio. Se você estiver em São Paulo também, na sexta-feira, 7 horas da noite, esse Corinthians e Ituano é imperdível. E só uma curiosidade, que a gente retoma semana que vem, mas acabou de acontecer, né? A vitória do Ituano sobre o Campinas. A Gabi Guimarães foi a melhor jogadora da partida e ela ganhou o troféu das mãos da avó dela. A avó dela entregou o troféu de melhor da partida. Uma cena muito legal que aconteceu lá em Campinas. Pô, bem legal mesmo, sensacional. E agora a gente dá sequência, vamos falar do brasileiro CBB, Guanais, porque a gente tinha um time invicto que perdeu a invencibilidade, hein? Pois é, acabou a invencibilidade do Praia Clube. Foram 3 jogos nesta semana, na verdade 2 jogos semana passada e 1 jogo hoje, né, que na data da gravação tardia deste podcast, e a equipe de Tatuí, no interior de São Paulo, foi até Minas Gerais enfrentar o Praia Clube, até então invicto, jogando em casa, e o Lobo não quis nem saber, passou por cima do Praia Clube 7-4-67, numa grande atuação, Fábio, de William Drude. Lembra? Nome aí. É, rapaz, tá lá em Tatuí, pivô histórico também, tá jogando por Tatuí.
foi o grande nome, a grande cara desta partida. Depois, o Tatuí subiu um pouquinho mais, foi até Itatiaiuçu enfrentar o Cruzeiro Basquete, e aí deu Cruzeiro. Aí o Cruzeiro venceu por 56-48. E na data que estamos gravando, caiu mais um invicto, Fábio. Caiu o Basquete Osasco, que estava com 3 vitórias e uma derrota, também jogando em casa. Recebeu a Liga Sorocabana, que venceu por 71-68. Então não temos mais invictos na segunda divisão. Passando a tabela de classificação aqui, na conferência Josuel, que é a conferência com 4 times que classificam todo mundo, o Cruzeiro está empatado com o Praia Clube, né? Agora que o Praia não é mais invicto. E a diferença, o desempate aqui é por saldo de pontos, não é por confronto direto. Então, por isso, o Cruzeiro está na frente do Praia Clube, ambos com 3 vitórias e uma derrota. Depois vem o Tatuí, com 2 vitórias e 3 derrotas. E, por fim, o Vitória da Bahia, com nenhuma vitória em 3 jogos. Na Conferência Macarrão, aquela com 5 equipes, que uma será eliminada, temos em primeiro lugar, empatados na primeira posição, o Basquete Santos FUPS e o Osasco, ambos com 3 vitórias e uma derrota. Depois vem a Liga Sorocabana, com 2 vitórias e 3 derrotas. Brusque em quarto, com 1 vitória e 3 derrotas. E, por enquanto, o único eliminado, né, se terminasse assim o campeonato, Blumenau, com 1 vitória e 2 derrotas, Fábio. Nesta semana, até já puxando aqui, a semana vai até o dia... Domingo é dia 21, então 2 jogos nesta semana. Duelo de líderes na Conferência Macarrão, hein? Basquete Santos FUPS contra Osasco na quinta-feira, dia 18, às 7h30 da noite, no jogo em Santos. E depois, no domingo, também no feriado inútil, menos ainda para quem vai trabalhar, Blumenau recebe o Brusque no clássico catarinense, no ginásio Galegão, às 4h da tarde do domingo. Então são as 2 partidas da semana, Fábio. E curioso, né, porque já começou o retorno, né, do Brasileiro CBB, né? Verdade. A vitória do Tatuí já foi no retorno, né, porque no turno, que aconteceu no dia 30 de março, o Tatuí perdeu pro Praia por 1 ponto, né, 73-72. Exatamente. E agora, no retorno, aconteceu essa vitória de Tatuí. A primeira fase do Brasileiro CBB vai até o dia 12 de maio, né? Então tem pouco menos de um mês, né, pra gente definir aí um grupo já tá definido ali, os classificados, né? Mas como vai ser o chaveamento ali, né? A ordem das equipes pros playoffs. Não é isso, o Tatuí mesmo só tem mais um jogo para fazer, Praia Cruzeiro tem 2 cada. Só o Vitória que ainda tem 3 partidas, né, nessa chave. Na outra, a gente já tem ali Liga Sorocabana com 5 jogos, falta mais 2. Então falta de 2 a 3 jogos por time, de 1 a 3 jogos por time, perdão, né, considerando o Tatuí. Então realmente, mal começou, já está terminando a primeira fase do Brasileiro da CBB. E vamos para as Américas agora, viu, Gonais? Vamos falar de Champions League Américas, porque no Final Four o Flamengo venceu na semifinal o Halcones em Jalapa, grande partida aí, venceu por 90-87, mas na decisão contra o time da casa deu quinça por 92-80, principalmente com uma entrada de jogo, né, um primeiro e segundo período dominante, né, do quinça. Com toda certeza. Acho que dá pra gente colocar todo este Final Four numa análise só. Tá? Claro, o Flamengo jogou muito melhor contra o Halcones no sábado do que contra o Quimsa no domingo, é claro. Mas foi um Flamengo, Fábio, de muitos altos e baixos e alguns apagões, tá? Qual que foi a diferença entre os 2 jogos? O apagão do Flamengo contra o Halcones aconteceu no terceiro período, depois que o Flamengo já tinha aplicado uma boa vantagem contra o Halcones. E mesmo assim, o time do México ainda pegou a liderança em um momento da partida. Venceu por 29-12 o terceiro quarto. Foram 17 pontos de diferença sobre o Flamengo. Mas o Flamengo conseguiu se encontrar um pouco melhor ofensivamente contra o time mexicano. Durante toda a partida, Gabriel Jaú e Gui Deodato seguraram a bronca no ataque. Gabriel Jaú fez 14 pontos, Gui Deodato mais ainda, fez 25.
Foi o grande destaque do Flamengo ao longo do jogo. Mas na reta final, quando o Flamengo precisava reagir, né, parar o ímpeto do Halcones, quem veio ao resgate, né, foi o Franco Balbi. Ele fez 19 pontos na partida, a maior parte deles no último período, e o Flamengo venceu por 31-28 a última parcial, mesma diferença do placar final, 90-87. Beleza, foi um susto que o Flamengo deu. O adversário era difícil, né? A gente já tinha mencionado isso. O Bijan fez 14 pontos, o Berrerano fez 23, Jordan Glynn fez 26. Então o Flamengo com muitas dificuldades para parar ali alguns nomes específicos do Halcones. Paulo Stoll fez apenas 1 ponto, mas deu 10 assistências, que é basicamente o que a gente espera dele, né? Então o Flamengo teve um pouco de dificuldade de segurar o Halcones, principalmente no segundo tempo. Mas ok, né? Todo mundo sofre, é difícil e tudo mais. Vamos para a final com o Quimsa. O Quimsa entrou em quadra no primeiro período. O Flamengo não. O Quimsa abriu a partida com 28-12 contra o Flamengo. Quem apostou no Quimsa já deu pagamento antecipado no comecinho do jogo, né? Já deu vantagem de 20 pontos no comecinho do jogo. O que é muito louco. O Flamengo começou muito mal. O Flamengo começou desencontrado na defesa e o Flamengo não tinha repertório, estava muito inseguro no ataque, com bolas muito estranhas, com ataques muito mal organizados, muito mal pensados. O Flamengo não conseguiu, de fato, jogar direito. No jogo interno, o Flamengo sofreu, né? O Flamengo não conseguiu controlar o pivô do Quimsa, já vou falar mais um pouquinho disso. Depois o Flamengo não conseguia atacar pelo perímetro também, a bola não caía do Flamengo, mesmo quando tinha alguns chutes livres e equilibrados, a confiança estava embaixo, a bola não caía, então realmente este início foi terrível para o Flamengo. Pois é, né, vamos dar até mais destaque, né, o Quimsa tem ali nomes que mostraram já sua capacidade, né, desde o começo do jogo ali. O Brandon Robinson, para desespero do flamenguista, né, já chamou o jogo. Teve o Brucino também, que é um dos ótimos jogadores aí do basquete argentino, que garantiu também um bom trabalho defensivo. E olha que era o irmão ruim, né? Porque o irmão de maior destaque tá na Europa, né? Não lembro, acho que é a Espanha que ele tá. O Juan Brucino, que tá na equipe do Quimsa, o cara mais defensivo, digamos assim. E até o Fabian Ramírez Barrios, né? O Guanais, que apareceu também para a equipe do Quimsa. Não dá nem para falar. Depois ainda, né? Chegou no terceiro, quarto período, o Flamengo até teve alguns bons momentos. Mas a vantagem que estava construída, né, foi muito mais tranquilo para o Quimsa administrar, né, um time com experiência ali internacional, administrar essa vantagem, né, que dificultou muito assim, para o Flamengo. Não teve um poder também de recuperação grande o suficiente para superar o Quimsa, que estava jogando em casa, né, a pressão da torcida também. Eu acho que isso pesou demais assim, para o Flamengo. Entrou numa outra sintonia, né? E aí o Quimsa atropelou. De fato, era um Flamengo extremamente incomodado. Vou até usar o adjetivo que o Pedro Rodrigues colocou em sua coluna, tá? Não estou roubando, estou dando os créditos. A Flamengo começou pouquíssimo inspirado. Muito mal no começo. E ainda nos melhores momentos, principalmente no segundo e no terceiro período, quando mudava a defesa para a zona, funcionava, né, de certa maneira, o Flamengo ainda tinha um ataque muito pouco inspirado. Tirando o Balbi e o Coelho, era um time apático e sem inspiração. Então você pegava Gui Deodato, você pegava Gabriel Jaú, você pegava Didi, Scott Machado, ninguém conseguia resolver. Nem no mano a mano, tentaram umas Hero Balls às vezes também, e nem isso funcionou. Enquanto isso, do outro lado, Brandon Robinson fazia o que queria. O Brucino também, pontuação muito alta do Brucino. O Flamengo, ainda para piorar, errava lances livres, né? E quando conseguia reduzir a diferença para 12, 11 pontos, depois de conseguir 2 bons ataques em sequência, na hora de reduzir para um dígito a desvantagem, perdiam ataques de maneiras muito estranhas, muito incríveis, assim, pensando no Flamengo, sabe? E outra, teve até alguns lances, cara, que eu entrei o desespero, assim,
de jogador do Quinça aparecer livre dentro do garrafão ali pra fazer a bandeja. O Flamengo arriscando, o Flamengo chegava a fazer a cesta, isso já era, né, já no quarto período, né, quando a equipe ainda indicava, né, quando reduziu a diferença ali, acho que para 10 pontos mais ou menos, o Flamengo chegou nesse momento, tava todo mundo empolgado ali, de repente aparece um cara livre no garrafão e faz a bola de bandeja tranquilamente, né? Aí não tem quem aguente, né? Não tem quem segure. Não, e foi particularmente doído para os flamenguistas, né? Porque o Brandon Robinson chegou como uma grande estrela temporadas atrás no Flamengo e não funcionou, né? Não encaixou. Sim. E ele chegou depois de ir muito bem contra times brasileiros, agora vence a final contra o Flamengo, que perde mais uma vez para o Quimsa, né? Não é a primeira vez que o Flamengo sofre para o time argentino na Champions. E outro que teve uma atuação boa, apesar de uma pontuação não tão alta, foi o Galizzi, o pivô do Quimsa, que é um pivô que vira e mexe, tá na seleção argentina. Só que o Galizzi, e eu brinquei, né, no começo do podcast, que eu falei de pipocada, de irmão ruim, etc. O Galizzi é limitado. O pivô argentino é limitado. O Jaú e o Devon Scott são muito, muito superiores ao Galizzi. E o Galizzi sobrou na partida em intensidade, em vontade, pelo menos na aparência, né? No jogo, em intensidade, acho que talvez seria realmente o melhor adjetivo. Soube jogar a final, né? Soube jogar a final, se sobressaiu muito a Gabriel Jaú e Devon Scott em muitos momentos do jogo. Então, foi particularmente doído, acho, para o flamenguista essa derrota. Para você, pro flamenguista, foi mais doído a derrota ou o pós-derrota? O pós é complicado também, hein? Pois é, nesta terça-feira, o histórico, né, pivô Olivinha anunciou que vai encerrar sua carreira no fim da temporada, né, Guanais? Vai ser aí os playoffs do NBB, vai ser The Last Dance do Olivinha. Exatamente. Põe uma trilha de rock aí, Fábio. Olivinha é roqueiro, muda a trilha pra rock. Trilha de rock, Fábio Toledo. Por quê? Por mais triste que seja para o flamenguista e para o fã de basquete brasileiro, o anúncio de aposentadoria do Olivinha, ele ainda estará em quadra. Teremos a oportunidade de nos despedirmos do pivô. Flamengo e Olivinha ainda farão nesta temporada, neste NBB, de 2 a 18 jogos, né? 2 se for varrido logo nas oitavas para o Flamengo, 18 se for até o final, passando por todas as séries com o maior número possível de jogos. Então ainda são as últimas danças do Olivinha, né? Cara, o que a gente tem para falar, né? O Olivinha é um jogador de números impressionantes no NBB. Bom, ele é o líder em jogos, né, do NBB, é o jogador que mais vezes entrou em quadra até agora, no momento da gravação, em 552 partidas. Além disso, ele é um dos maiores pontuadores, tem 6.970 pontos, é o maior reboteiro com 3.950, já deu quase 700 assistências também, muitos roubos, muitos tocos, muitos títulos, e não é assim que a gente lembra dele, né? É mesmo com tudo isso, com um currículo invejável que a gente fala daqui a pouquinho, Olivinha ainda é lembrado pela raça, pela entrega, é o deus da raça da torcida flamenguista, é o rei do duplo-duplo, e a gente lembra do Olivinha muito mais da energia dele em quadra do que realmente dos números e dos títulos, que são impressionantes. Dá para ter uma ideia da importância desse jogador. Com certeza, né? Um cara que se identifica com o Flamengo, porque é torcedor flamenguista de fato, né? É um dos times da juventude dele, no começo da carreira. Lógico que no NBB, suas primeiras temporadas foram pelo Pinheiros, né? Naquele time histórico que a gente até já mencionou algumas vezes, né? Que tinha também o Marquinhos, tinha uns gringos ali de qualidade na época. O próprio Chamel, verdade, né? Na época do forte patrocínio da Sky ali no time do Pinheiros. E Joe Smith, é uma galera, Buracini no auge, é uma galera pesada, né? Esse time até arrepia, né? Pela quantidade de jogadores de alto nível, né? E quando ele chegou pro Flamengo, caiu como uma luva pela identificação dele com o clube
e se tornou, né, uma referência, um símbolo, um torcedor dentro da quadra. Eu acho que isso que fica marcado, né? Você fala dos números, né? É um absurdo. Tá ali, né? Ele é o maior reboteiro da liga? Ele é, né? Acho que em duplos também ele tem esse papo de ser o cara com mais duplos. Cara, no final das contas, o que fica mesmo é essa dedicação, né? Essa intensidade, vibração que torna ele até um cara diferenciado, né? Dentro do cenário do basquete. Eu colocaria ele pelo menos ali naquele hall, né, dos 10 maiores jogadores da história do NBB. Olha, de fato, o Olivinha é histórico. Flamengo aposenta a 16. Aposenta a 16, né? Na verdade, ele chegou ao Flamengo neste NBB na temporada 12-13, então são 12 anos ininterruptos, mas essa é a terceira passagem dele pelo Flamengo, né? Uhum. Ele, que inclusive foi revelado, né? Subiu ao profissional pelo Flamengo lá em 2002. Depois saiu, foi para Mogi, depois jogou no Telemar, aí voltou para o Flamengo em 2006, teve uma temporada no México, coisa curta, aí voltou para o Brasil pelo Uberlândia, ainda pré-NBB, já no NBB começou pelo Pinheiros e está no Flamengo desde 2012. E ele, Fábio, ganhou Champions League Américas, ganhou Liga das Américas, ganhou 2 Copas Intercontinentais, 2 Mundiais pelo Flamengo, incontáveis campeonatos cariocas, ele é tricampeão do Super 8 e ele é hexacampeão do Brasileiro. 6 dos 7 títulos do Flamengo no NBB tiveram Olivinha ali no ala pivô. E o que é muito interessante também é que há algumas temporadas a gente vê os elencos que o Flamengo monta, a gente vê o papel do Olivinha em quadra, né? O Olivinha tá com 41 anos. Ele vai fazer quinta-feira, dia 18 de abril, ele faz 41 anos. E há muito tempo, há várias temporadas, já se falava: acho que agora tá na hora do Olivinha vir do banco, do Olivinha reduzir minutos, do Olivinha, enfim, insira sua análise. E aí chegava no final da temporada, quem que tava fechando o jogo? Quem que tava decidindo pro Flamengo? Sempre o Olivinha. Sempre o Olivinha, sempre ele chamando torcida, sempre ele se destacando. No anúncio dele de aposentadoria, é claro, ele mencionou, né, as limitações do corpo, as dores que ele tem sentido ao jogar. Nesse ano, realmente, é o ano que ele menos atuou, né? Foram 21 partidas das 36 que teve na temporada regular, então, realmente, ele ficou muito tempo fora por lesão nesse NBB. Mas, cara, Olivinha é uma grande peça do NBB, é um dos poucos ainda em atividade que atuaram por todas as temporadas do Novo Basquete Brasil. Uhum. Né? Quem que sobra agora? Deodato, Larry e Ed e Jonathan, né? Acho que são os 4 só. Alex? Né? O Alex também. É que na minha cabeça ele tinha ficado fora por mais tempo, naquela lesão grave que ele teve anos atrás. Mas acho que é isso, né? Acho que é isso. Larry, Deodato, Jonathan, Alex e Olivinha, que agora se aposenta, realmente uma grande perda para o basquete brasileiro, mas uma hora todos vão, né? Então acho que cabe a nós celebrarmos a carreira do Olivinha e aproveitar que ainda teremos de 2 a 18 jogos do Deus da Raça ainda em quadra. E é muito interessante, né, como ele conseguiu se tornar o símbolo da torcida do Flamengo, um símbolo do projeto do basquete do Flamengo, né, que tem, inclusive, uma dificuldade muito grande em revelar jogadores para o basquete brasileiro, né? As categorias de base do Flamengo não costumam ter atletas que sobem com destaque para o profissional. O Olivinha era sempre tido como um dos últimos, ao lado do GG. GG já aposentou, hoje está no Vasco. E mesmo com tudo isso, o Olivinha é fluminense, né? Ele é torcedor do Fluminense, mas com certeza o Flamengo tem um espaço mais do que especial na carreira e no coração dele, assim como ele deixou claro no vídeo de aposentadoria. De anúncio de aposentadoria, né? Olivinha, aproveita, né? Aproveita que a gente vai aproveitar também essa última jornada, sua última dança aí pelos playoffs do NBB. E tinha que ser em playoff do NBB, porque a gente sabe que chega os playoffs, o Olivinha cresce. Temporada a temporada, ele, Marquinhos ali naquele Flamengo que amassou todo mundo. Esses caras chegavam nos playoffs, virava a chavinha ali de um jeito impressionante. Então nada mais justo do que ser nos playoffs do NBB. E Olivinha,
a gente tem toque, tá? Então, assim, ó, você tá com 6.970 pontos. Você não pode aposentar antes de fazer 7.000. Você tá com 3.950 rebotes. Você não pode aposentar antes de pegar 4.000. Você tá com 689 assistências. Você não pode aposentar antes de distribuir 700 assistências. Então, por favor, completa esses números aí que a gente tem toque. Já não basta o Guerrinha, que aposentou no começo do ano com 497 jogos pelo NBB. Suspendeu a carreira, né? 3 jogos antes de completar 500. Então não faça a mesma coisa, por favor, Olivinha. Por favor. Vamos dar sequência, porque o Olivinha vai estar presente nos playoffs do NBB. Vamos falar de playoffs. A gente teve nessa última semana a definição aí do chaveamento, né, dos playoffs. Pois é, a gente tinha ali em disputa a ordem dos times no meião da tabela, e a mais interessante, a que parecia ser mais interessante, melhor dizendo, era a briga pelas últimas vagas. Só que Cerrado e Caxias perderam muito rápido seus jogos. Sim. O que acabou tornando a disputa um pouco mais tranquila e resolvida ali nos primeiros dias da semana. Inclusive, também, é claro, a gente tem que dizer, com uma excelente vitória do Mogi contra o Paulistano, jogando no Hugo Ramos, né, na terça-feira passada. Toda a junção desses fatores acabou deixando essa definição das últimas vagas o mais simples possível. Então, Fábio, passar um pouquinho rapidamente a classificação do NBB, jogo rápido mesmo, tá? Porque dos playoffs a gente vai detalhar daqui a pouquinho. Em primeiro lugar ficou o Flamengo, depois veio o Franca, Minas e o Vasco fechando o G4. Em quinto lugar vem o Bauru, em sexto a Unifacisa, sétimo Paulistano, oitavo Fortaleza, nono São José. Em décimo ficou o Corinthians, 11º São Paulo, depois Pato, Pinheiros e União Corinthians. Em 15º Mogi, 16º Botafogo, fechando a fase de classificação, os 16 que avançaram aos playoffs. Quem já está eliminado do NBB, Fábio? Cerrado em 17º, Caxias em 18º e o Brasília, esse já estava na semana passada, em 19º lugar. Ficou assim a classificação do NBB. E os confrontos, Fábio? Os confrontos dos playoffs, que tem novidade aqui no Duas Saídas, inclusive, relacionado ao playoff. Bom, vamos para os confrontos. Primeiro, Flamengo, que é o primeiro colocado, pega o 16º, Botafogo, nada menos do que um clássico, já nas oitavas de final. O SESI Franca, segundo colocado, enfrenta o 15º, Mogi das Cruzes. O terceiro, Minas, encara o 14º, União Corinthians. O quarto, Vasco, encara o 13º, Pinheiros. O quinto, Bauru, enfrenta o 12º, Pato Basquete. O sexto, a Unifacisa, encara o 11º, São Paulo. O sétimo, Paulistano, encara o 10º, Corinthians. E a gente fecha com o oitavo, Fortaleza Basquete Cearense, encarando o nono lugar, São José. Realmente muito legal, e é a primeira vez que nós temos uma oitavas de final completa, né? Porque até então o que acontecia, né? Os 4 primeiros times iam direto para as quartas de final, e as oitavas do NBB eram disputadas do 5º ao 12º em 4 jogos, em 4 séries, melhor dizendo, né? E oitavas de final pressupõe 8 séries. Então, dessa vez sim, teremos 16 times nas oitavas de final. Então ainda tem muito jogo, né, do NBB a partir da próxima quinta-feira. É como se fosse uma rodada normal de temporadas anteriores, né, quando a gente tinha 16 times apenas disputando a competição. Então, a gente não vai analisar aqui neste podcast todas as séries com super detalhes, porque temos uma novidade, um retorno, Fábio Toledo. Retorno dos vídeos, rapaz, teremos vídeos analisando todas as séries, já começando nessas oitavas de final, a partir aí das datas, né? A ordem vai ser justamente as partidas começam antes, né? Os jogos da quinta, da sexta, do sábado e do domingo vão ter vídeos para você analisando duas partidas, né? Duas séries por dia. Exato, para você que estava com saudade da nossa cara, ou para você que passou a nos acompanhar via podcast, não associa as vozes a rostos, né, a faces, a partir dos próximos dias,
botaremos nossas feições, nossas belas feições Nossas fuças. no YouTube novamente. Nossas o quê? Fuças. Nossas fuças, exatamente. Então já vamos tratar da nossa cutis, da nossa derme, e eu não tenho mais apelidos, mais sinônimos para isso. E os vídeos vão voltar, né? Uma série por vídeo, então ali de coisa de 10, 15 minutos falando sobre cada série. Mas eu acho que dá pra gente dar uma rabiscada aqui, né, Fábio? Vamos tentar nos policiar, né? Porque se empolgar a gente fala muito. Uhum. Mas falar rapidamente aqui, né? Porque são 8 séries, então não dá pra gente ficar falando muitas coisas. Mas começando, inclusive, pelo Flamengo contra o Botafogo, eu acho que é tudo que a Liga podia pedir, né? Sim. Era pra ser, em tese, o duelo mais desequilibrado. É logo um clássico, logo com um apelo emocional também pelo anúncio de aposentadoria do Olivinha e com uma possibilidade de surpresas, visto que o Botafogo tem um tal de Isaac Thornton. Com certeza, né? Um cara que pode mudar muito ali a história do jogo, mas é aquela coisa, né? Fica muito em cima dele. Essa dependência aí, se teremos uma série de qualidade ou não. Eu acho que o grande resumo o Flamengo tá mordido por causa da Champions, é muito superior ao Botafogo, mas eu não me surpreenderia se o Thornton fizesse 30, 35 pontos em uma partida e ganhasse um jogo sozinho. O problema é que ele tem que fazer isso 2 vezes, e aí já é mais difícil acreditar. Então eu apostaria num 2-0 pro Flamengo, sem muita neurose aqui. Acredito que seria isso também. Vamos lá para Franca e Mogi, é outro jogo também que tem certo desequilíbrio, né, Guanais? Mas Mogi vai apostar no seu jogo em casa, né? Pois é, Mogi não vai cobrar entrada na partida, no primeiro jogo, né, que vai ser no ginásio Hugo Ramos lá em Mogi, que é casa cheia. O Hugão é um caldeirão, né? O Hugo Ramos é um caldeirão, um ginásio muito bonito, muito legal, recém-reformado, né? Reformado é uma palavra muito forte, recém-reparado, né? Estava ali com alguns probleminhas do ginásio. Foi tudo consertado, aparentemente, para a disputa dos playoffs. E foi a força do Mogi, né? Mogi venceu 6 das últimas 9 partidas da fase regular, garantiu a classificação antecipada, e a maior parte dessas vitórias foram em casa. Então o Mogi realmente é muito forte lá. E melhor ainda, as partidas contra o Franca foram 2 vitórias francanas, mas com menos de 5 pontos de diferença em ambas. Então foram 2 jogos muito equilibrados. E também temos Chamel prestes a alcançar a inédita marca de 9 mil pontos no NBB. Utilizando também, né? A gente até já temporada, atrás de temporada, a gente fala dessa questão das oitavas de final. Confronto o melhor de 3, com o primeiro jogo na casa do time de pior campanha, joga uma pressão também pro time da melhor campanha ali, caso ele não vença esse primeiro jogo, né? Acaba jogando a pressão pro adversário. E aí Mogi, se porventura conseguindo essa vitória em casa, jogaria uma pressão enorme pro Franca no Pedrocão, né? E a gente sabe como o Pedrocão é exigente com seu time ali, ainda mais sob pressão. Exatamente, mas ainda, eu acho que essa é uma série ainda mais desequilibrada do que a de Flamengo e Botafogo, porque o Mogi não tem o Thornton, né? É basicamente isso. Apesar de ter o Chamel, mas o Mogi não tem o Thornton. Então, claro, Lucas Lacerda, principalmente em menor escala Lessa, podem resolver um jogo, como já fizeram nesse NBB? Podem, mas eu acho que o buraco ali é um pouco mais embaixo. Então eu também coloco 2-0 pro Franca. Eu também, vamos nessa. Minas e União Corinthians, duelo, a meu ver, também desequilibrado, tal qual os outros 2 que a gente já citou. Pois o Minas tem até certa semelhança com Flamengo e Botafogo. Tem, pois o Minas começou avassalador o NBB, né, e caiu de rendimento consideravelmente no segundo turno. E aí perdeu a primeira posição, perdeu a segunda, terminou em terceiro, mas ainda assim é um time muito completo, né? Um time de uma profundidade de elenco muito grande, mesmo após a saída do Coppeiro, a chegada do Cortes, que não foi uma boa reposição. O Minas caiu muito de produção desde então, mas ainda assim, você tem Baralhas, você tem Tchuzito principalmente, você tem um garrafão muito, muito forte, a Danilo Fusaro, a Vezaro. Então você tem muita gente boa ali para dar conta do recado contra a União Corinthians, que oscilou demais. Até começou bem, né? As primeiras semanas de NBB do União Corinthians foram boas. Djokovic
chegou como uma grata surpresa, mas aos poucos o elenco parou um pouquinho de funcionar, né? O Kendall Stephens, que foi um dos americanos que chegou, não rendia o esperado, foi para o banco, Djokovic lesionou, aí tudo ficou muito, muito sobrecarregado no Dwayne Johnson. Ele, assim como o Thornton pelo Botafogo, é um cara que tem condições de botar um jogo no bolso, mas ele precisa fazer isso 2 vezes. E o único terminou muito mal o NBB. Inclusive, a última partida foi contra o Minas, né, na semana passada, já tudo decidido, era um jogo que não valia muita coisa. Vitória do Minas em Santa Cruz do Sul. E o Dwayne Johnson não jogou essa partida, inclusive. Não jogou. Mas no primeiro turno, em BH, o Minas atropelou. Colocou 25, 30 pontos de vantagem sobre o União Corinthians, ali entre o Natal e o Ano Novo, e realmente é um duelo que pende bem pro lado do Minas. Mesmo com Djokovic voltando, com Pedro Nunes mais entrosado, né? Jogou aí um turno inteiro pelo Único. Eu ainda coloco também 2-0 pro Minas. Tô contigo nessa ainda. A gente não discordou ainda, por enquanto. Pois é. Vasco e Pinheiros. Eu acho que também o Vasco consegue passar. Pinheiros muito irregular. O Vasco tem também mais profundidade, a meu ver. Com toda certeza, o Pinheiros é um time estranho esse ano, né? Estranho, é um elenco até interessante, mas a gente até falou do Pinheiros podcast passado. O Pinheiros perdeu um time titular inteiro de um ano para o outro, né? E é uma equipe que estava tentando manter uma base, tentando manter um estilo, tentou dar uma ideia de continuidade, mas não rolou na prática, né? Não rolou na prática, e por mais que o Sasa Boroviniak o pivô sérvio, tenha jogado muito bem, diga-se de passagem, vai ser muito cobiçado no mercado no segundo turno, mas não foi o suficiente para o Pinheiros sair daquele marasmo ali, né? Terminou uma campanha de 15 vitórias, 21 derrotas, só 40%, 41% de aproveitamento. O Pinheiros muito, muito inconstante. O Vasco é uma equipe extremamente cascuda, é uma equipe de muita raça e tem Marquinhos, né? Então, complica demais a situação do Pinheiros. Acredito que o Vasco também passa com um 2-0, e eu digo mais pelo que os times apresentaram ao longo da temporada do que pelos elencos. Muito embora o Pinheiros tenha vencido o Vasco, né, no primeiro turno, eu até confesso que eu tive que resgatar esse jogo aqui da minha memória, porque eu estava com a última partida muito mais fresca, né, eles se enfrentaram semana passada e com vitória do Pinheiros, mas já era um jogo que não valia nada, né, o Vasco jogou com time reserva, tal, poupou todo mundo, com rotação reserva, né, melhor dizendo. E no primeiro turno deu Pinheiros. Então, mesmo com o Pinheiros tendo vencido 2 vezes o Vasco, eu ainda acho que chegando em playoff, com o elenco que o Vasco tem, com os caras experientes que o Vasco tem, eu aposto um 2-0 pro Vasco. E a gente falou do cara que vira a chavinha quando chega nos playoffs, né? Marquinhos tá no Vasco. Jeito. Bauru e Pato, um duelo que é curioso, viu, Guanais? O Pato já aprontou várias pra cima do Bauru. E não foi só em uma temporada não, viu, Fábio? É comum o Bauru se enroscar no Pato, inclusive já cruzaram em playoffs. Vale sempre a gente falar, a logística em Pato é complicada, tá? Não é uma viagem fácil, o Bauru inclusive deve ir de ônibus a Pato Branco, não de avião desta vez. No primeiro turno, em Pato Branco, o Pato ganhou por 73-70. No segundo turno, em Bauru venceu por 8-9 e 7-9. Dessa vez, Fábio, eu já não coloco 2-0. Eu não consigo pôr 2-0 em Pato e Bauru, seja pela temporada, seja pela história. Pela temporada, claro, o Bauru é favorito, ficou em 5º lugar, em determinados momentos flertou com o G4, sim, mas Bauru é um time que às vezes apaga, né? Às vezes o Bauru é um time que você acha que, nossa, vai ganhar o NBB. Às vezes você fala como que tá classificado. É um time que oscila, não costuma oscilar durante os jogos. Né, ele costuma oscilar entre os jogos, né? Faz jogos muito bons, muito ligados e jogos muito apáticos. E o Pato é um adversário chatíssimo. Eu coloco 2-1 para Bauru. Eu coloco 2-1 para Bauru também. E nos 2 confrontos da fase de classificação muito equilibrados, né? O Pato conseguiu uma ótima vitória em Pato Branco e em Bauru, apesar da vitória do Bauru ter sido no final ali por 10 pontos, mas o Pato foi até o fim do jogo ali equilibrando, né? Equilibrou a partida. O Bauru tinha até aberto uma vantagem, mas depois o Pato chegou próximo ali de empatar o jogo. Empatar, entendeu? Pato empatar. Mas o
Eu ainda acredito que o Bauru consegue vencer, mas não com tanto favoritismo como das outras equipes que a gente citou. Daqui pra frente fica tudo muito, muito igual, né? Muito parelho. Unifacisa e São Paulo. Olha aí. O Unifacisa é outro time que sofreu muito no começo da temporada e cresceu no final, né? Assim como o Botafogo e Mogi, que a gente já citou, a Unifacisa, a gente tinha a expectativa de um campeonato da Unifacisa brigando por G4, mas logo de cara perdeu o Antônio, esse já voltou. Perdeu o Gerson, esse não volta. E acabou sofrendo ali com outras lesões até durante a competição, deu uma oscilada e ficou numa posição mais interessante do que em outros anos, né, que a Unifacisa ficava ali bem no meio mesmo, em nono, décimo, oitavo, às vezes. Dessa vez a Unifacisa terminou em sexto, com possibilidades até a última rodada de acabar em quinto. Mas é um time mais encorpado, é um time que faz valer o fator casa de um jeito muito mais interessante do que o São Paulo, que muitas vezes apaga em pleno Morumbi, né, mas tem aqueles jogadores também que viram chave, né, o São Paulo. Então você tem Malcolm Miller, você tem Ricardo Fischer, você tem uma galera ali muito boa também, né, Dennett, Tyrone, você tem uma galera ali muito qualificada. Ainda assim, eu acho que a Unifacisa tem uma profundidade de elenco muito mais interessante, é um elenco muito mais, é um time muito mais estável, a gente sabe muito mais o que esperar da Unifacisa, tá? Claro, tem o fator Gaskins, que é sempre um 8 ou 80, se a bola dele cai, se ele tá quente no jogo, esquece, não tem o que fazer. Se ele tá frio, aí pode brigar, o adversário pode brigar. Mas ainda assim, eu acho que a Unifacisa tem um favoritismo relevante contra o São Paulo, viu? Eu acho que é mais até do que a diferença na classificação aparenta. E eu coloco 2-0 para a Facisa. A Unifacisa é um time, né? São Paulo é individualidade, é ali, assim, tem condição, tem capacidade de ir mais do que fez. Tem, com certeza tem. Mas vale lembrar. Mas ainda a gente não viu isso. Não, e o São Paulo ficou por muito pouco de eliminar o Quimsa, campeão da Champions. Lembra disso? Então o São Paulo tem qualidade. Mas a gente ainda não viu isso, né, em larga escala, digamos assim. Né? Exato. Então, assim, pode até surpreender por ser uma série mais curta, né? A partir das quartas é melhor de 5. Pode, mas eu acho que não. Né? Não, o São Paulo não me deu motivos suficientes para acreditar que dá para apostar nele contra a Unifacisa. Na primeira fase, os mandantes venceram, né? São Paulo venceu em São Paulo, mas vale dizer, esse confronto em São Paulo foi no pior momento da Unifacisa, quando a Unifacisa estava quebrada, sem ninguém. E no segundo turno, em Campina Grande, a Unifacisa atropelou o São Paulo. Então eu fico com 2-0 para a Facisa. Eu vou de 2-1. Vou de 2-1 para a Unifacisa. Boa. Paulistano e Corinthians. Duelo lá na capital paulista, né? E um jogo arretado, hein? Arretado é o jogo que ninguém viaja, né? É o jogo que ninguém viaja. É bom para os dois times nesse ponto. E é a reedição do campeonato da final do Paulista. Né? O paulistano é o atual campeão paulista, foi campeão em cima do Corinthians. Só que o jogo agora não é jogo único. No Paulista foi um jogo único, né? O Final Four disputado na cidade de Rio Claro. Agora é em São Paulo mesmo, nas suas respectivas casas. O paulistano terminou em 7º, o Corinthians terminou em 10º. Mas o Corinthians, a gente repetiu esse mantra várias vezes ao longo dos últimos podcasts, começou muito mal e cresceu de produção no segundo turno. Quando a gente achava que podia engrenar, deu uma nova queda de rendimento. Né? O Corinthians é um time, já há alguns anos, né? Um time que monta bons elencos, que consegue juntar ali boas peças, mas não vai, né? Não vai para frente. Nunca desponta o Corinthians. Às vezes enche o saco dos líderes em alguns jogos, mas nunca chega de fato a incomodar de verdade lá na frente. E dessa temporada aconteceu a mesma coisa. Só que do outro lado, o paulistano é um time jovem, um time muito bem treinado pelo Demetrio Serraciu, é um time que tá com uma molecada ali, é um dos times mais jovens do mundo, inclusive, e eu falei disso já, o próprio relatório internacional da FIBA coloca o paulistano como um dos times mais jovens do mundo, e você pode ver por dois lados, Fábio. A campanha do paulistano foi muito consistente, né? E o paulistano, inclusive, chegou a flertar com o G4, chegou a pegar G4, melhor dizendo, em alguns momentos da competição.
mas eventualmente acabou caindo um pouco de rendimento. O Paulistano é um time que tem uma dificuldade em fechar grandes jogos. O Paulistano podia ter terminado em quinto, que dirá até em quarto, ficou a 2 vitórias do Vasco apenas, se não tivesse caído muito de rendimento nos momentos finais de algumas partidas. Tá? Isso é algo que aconteceu até no segundo turno com uma certa frequência, e é um perigo para o Paulistano nos playoffs. Já custou algumas posições agora, pode custar uma eliminação também. Por outro lado, o Ferreira cresceu muito de produção, né, que é um que tinha começado muito mal, muito discreto o ano, e cresceu muito nos últimos meses, né, nas últimas semanas. Vamos ver. Eu acho que o Corinthians, nome por nome, né, é um time muito mais gabaritado, mas é difícil de botar fé, né? Rapaz, tem esses dois lados, realmente. Mas olha, eu vou botar fé no Corinthians. Vou pôr um 2x1. Mesmo? Vou pôr um 2x1 com vitória lá no ginásio do Paulistano. Olha só, então acho que temos nossa primeira discordância aqui, hein? Temos a nossa primeira discordância, hein? Eu vou... Finalmente, né? Eu vou de 2x1 pro Paulistano, mas eu entendo. É complicado você ter Hetzheimer, você ter Cauê Borges, e principalmente Elinho e Elijah Clark, e não apostar nesse time. Né? Realmente é muito difícil. E sem falar de Isaac, Lucas Cauê, Gabi Campos, etc. Eu entendo. Eu teria, se eu fosse torcedor do Paulistano, eu teria muito receio de enfrentar o Corinthians. Mas eu ainda vou de Paulistano. Porque o Corinthians caiu na reta final. Né? Então eu achei que ia explodir e não explodiu. Eu fiquei com uma sensação meio de... acho que ainda não, né? Foi meio esse sentimento que eu tive. Aliás, qual equipe que gostaria de ter o Corinthians nas oitavas de final? Acho que ninguém. Nenhuma. Na primeira fase, né, vitórias dos visitantes. Né, o Paulistano ganhou no ginásio do Corinthians e o Corinthians ganhou no ginásio do Paulistano. Você vê como o negócio é equilibrado. Essa série tá muito difícil. E a série Fortaleza, Basquete Cearense e São José? Então, é só a série do 8º contra o 9º. Né? É a série... A diferença de um pro outro é de uma vitória. Pois é. Fortaleza começou arrasador nas primeiras semanas, né? E daí caiu de rendimento. Fortaleza acho que foi o último invicto do NBB, salvo engano, né? E aí caiu de rendimento, ficou até na metade de baixo da tabela, na reta final ainda arrancou algumas vitórias e garantiu o mando de quadra nas oitavas de final apenas, né? Então, bom, pelo menos, né? Pode ser que cruze com alguma outra equipe de baixo também. Mas é um time que oscilou muito ao longo da temporada, mas é um time que me encanta um pouco. E até me desilude também, de certa maneira, por algumas derrotas que teve. Vide, por exemplo, a derrota contra o Brasília. Né? Na última semana, o Brasília já eliminado, o Fortaleza abriu 20 e tantos pontos, 23 pontos contra o Brasília e tomou a virada. E o Brasília já eliminado e o Fortaleza precisando da vitória para garantir boas posições no NBB. Depois, na rodada seguinte, ainda precisando da vitória para garantir a vaga, o mando de quadra, foi enfrentar o Cerrado e o jogo foi para prorrogação. Fortaleza não conseguiu dominar. Antes de tudo isso, contra o Vasco, também por 1 ponto de diferença apenas ganhou o jogo. Então é um Fortaleza que está em situações muito apertadas, é um time que por vezes apaga, mas eu acho mais interessante que o São José. Você tem ali o Resta, para mim, o melhor armador da competição. McClanahan, cestinha da última temporada e um dos maiores pontuadores dessa. Você tem um garrafão com Ewing e Douglas Nunes, sempre muito bem municiados pelo Resta. E você tem vindo do banco um Cassiano. Né? Você vindo do banco um Cassiano que tem saído muito bem nas partidas. Né? Inclusive, já deixando minha orientação para vocês que vão votar, considerem o Cassiano para o melhor sexto homem. Tá? Não estou dizendo para votar nele, nem eu sei se eu vou votar nele, mas ponham ele na análise de vocês, melhor dizendo, porque vale a pena. Tá? Ele tá, principalmente nessa reta final, ele foi muito importante para o Fortaleza, que não vai ter o Salsa Mendy, né, fora da temporada por uma lesão muito grave, mas eu ainda coloco um pouco mais de fé no Fortaleza, muito embora do outro lado tenha Chório e Figueiredo. Esses dois nomes são chave para a equipe do São José. O Douglas dos Santos também, para mim, vai ser um nome fundamental nesse duelo aí, porque o Fortaleza também tem o Ewing, né, que ali no garrafão que é muito importante. Eu vejo, lógico, né, tem esse grande equilíbrio entre as equipes, notório na classificação.
duas equipes que tiveram seus melhores momentos ali, principalmente no primeiro turno, né? O São José também estava ali, né, brigando na parte de cima, no sexto lugar, até surpreendendo, né, de certa maneira. Mas aí eu vejo que para esse confronto, você ter um McClanahan, você ter um Douglas Nunes, eu acho que jogadores, né, que tem uma tarimba já, né, tem um conhecimento, um poder de decisão forte, acho que garante aí a vitória, pelo menos aí num terceiro jogo, numa terceira partida. E é uma série complicada, né, porque tem essa viagem, né, de São José para Fortaleza, do primeiro para o segundo confronto. Mas ainda assim é uma viagem tranquila, né? Porque você pousa em Guarulhos, pousa em Fortaleza né? E tá tudo certo. É aquela história, é muito melhor você fazer uma viagem que tem uma distância maior, mas que você tem apenas uma etapa de viagem, né? Como essa aí. Tudo bem, São José tem que ir pra Guarulhos, mas dá meia hora, tá? Não conta, tá? O São Paulo, se sair do Morumbi pro aeroporto, demora mais do que o São José para ir para Guarulhos, tá? Para vocês terem uma ideia. Tá, então vamos considerar uma etapa só, sair de Guarulhos mesmo de Congonhas para Fortaleza e vice-versa é muito mais tranquilo do que você ir para Campina Grande por João Pessoa ou você ir para Santa Cruz do Sul por Porto Alegre ou Caxias e nem se fala do Pato. Então não é uma logística longa, mas não é das mais complicadas, é relativamente simples. Na primeira fase, lá no primeiro turno, foi logo na segunda rodada do NBB, o Fortaleza ganhou em São José, e depois, quando a partida foi para Fortaleza, o Carcalion ganhou de novo, tá? Então são duas vitórias do Fortaleza no primeiro turno, e eu coloco, apesar dessa partida em Fortaleza ter tido duas prorrogações, eu coloco um 2-1 pro Fortaleza. Acompanha o relator. Beleza. A conferir apenas se o Buford vai jogar pelo Fortaleza e se o Renato vai jogar pelo São José. Se os dois jogarem, minha análise se mantém da mesma maneira. Se só um dos dois jogarem, eu pendo um pouquinho mais pro que atuar. Mas ainda assim eu seguro o 2-1, sem medo de ser feliz. Sim, principalmente se o Renato jogar, né? Que jogar em condições de ajudar a equipe, né? Porque claro, a temporada dele vinha sendo muito boa, inclusive. E até, né, Guanais, pensando na próxima semana, a gente terminou aí o primeiro turno, na semana que vem a gente traz aí as premiações individuais, né? Exato, e também postaremos ao longo da semana a nossa seleção dos últimos jogos da primeira fase. A corrida pelo MVP a gente atualiza também, mas nosso MVP é o Lucas Dias, tá? Isso não é segredo para ninguém. Eu tenho que falar. Os demais votos a gente traz na semana que vem, tá, galera? E é isso, Guanais. Encerramos aí a nossa mais uma edição do podcast Duas Saídas, que, se eu não me engano, é a 19ª edição do podcast Duas Saídas. Já tem mais podcast do que do NBB tem de edição, hein? Mas aí também é uma disputa injusta. Galera, não se esqueçam de se inscrever no Duas Saídas no YouTube, que é onde vão sair os nossos vídeos, mas também no Instagram. Eu não sei como a gente vai fazer no Instagram, mas no TikTok, a gente vai postar lá também. Agora, ainda mais que o TikTok permitiu aumentar a duração dos vídeos, vão ter que nos engolir agora, Fábio Toledo, porque as nossas análises dos playoffs também vão para lá. Então não percam, espalhem a palavra do Duas Saídas, é muito difícil fazer basquete nacional, então a gente conta principalmente com a ajuda de vocês. Aproveitem enquanto a gente ainda manda tudo de graça, porque vai que a gente lança um programinha de apoiadores em breve. Aguardem. É isso, pessoal, agradeço demais a presença de vocês novamente aqui no Duas Saídas, e a gente volta na semana que vem com o podcast do Duas Saídas. Você continua acompanhando a gente nos vídeos aí, apresentando os duelos dos playoffs do NBB. Beleza? Forte abraço e falou!